Boa noite, irmãos. Mais um culto da parte da noite. E com muita alegria que nós estamos aqui, né? Mais uma vez. Tivemos hoje nossa DVD, agora à noite temos o nosso culto. Louvado seja Deus por esse momento tão gracioso. E vamos começar orando por aqueles que fazem aniversário. Hoje nós temos a minha esposa que faz aniversário. Daniela, completa mais um ano de vida hoje, dia 3. Também temos o Murilo, faz aniversário, dia 3. Nós temos o irmão Joaquim, dia 8. E a irmã Rose também faz aniversário no dia 8. E temos também de casamento o irmão Márcio e a irmã Raquel. Oremos pelo casal, por aquela família. Deus possa estar abençoando também a sua filha Sara e fortalecendo aquele relacionamento. Temos também alguns pedidos de oração. Orarmos aí pela vida da dona Marli, pela vida também de Ceia, né? Chegou a nós esse nome, estaremos orando. Também temos a tia da Marivalda que pede oração, que Deus dê a ela, né? Que Deus dê a ela capacidade, sabedoria no momento que ela está vivendo. Orarmos pelos enfermos da nossa igreja, né? Irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Germa, Dona Delvira, Dona Nilza. Orarmos pela igreja, irmãos. Eu tenho orado muito pela nossa igreja. Eu tenho intensificado a oração pela saúde física e emocional dos membros da nossa igreja, né? Em meio a tudo isso, a gente às vezes fica preocupado com os irmãos, né? A ansiedade, a agonia, a inquietação, em virtude de tudo que nós estamos vivendo. Então, que Deus dê paz ao seu coração. Que Deus dê força a você, dê paciência a você, dê sabedoria a você, nesse momento, né, que todos nós estamos vivendo. Nada é por acaso, nada é em vão. Deus tem um propósito para todas as coisas, então oremos e pedimos a Ele força nesse momento. Oramos pelos governantes, pelos afastados também na nossa igreja. Tenho orado muito por isso, para que em meio a essa situação, que haja um despertamento para aquele que está afastado da igreja, né? Que ele possa estar ali despertando, né? Acordando para estar em comunhão com a igreja, ver o cuidado da igreja, ver o cuidado do Senhor, ver a oportunidade que Deus está dando para que ele possa renovar a aliança com ele. Então orarmos, né? E também agradecemos as bênçãos recebidas. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então devemos agradecer pelas lutas que nós enfrentamos, pelas dificuldades que nós passamos. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Então vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Temos muitas bênçãos, ó Deus. A bênção da salvação, nós somos gratos. O Teu cuidado, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam-se cada manhã. Então nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pelos aniversariantes da nossa igreja, pela minha esposa, ó Deus, que hoje completa mais um aniversário, pelo Murilo, ó Deus, abençoe aquela criança, abençoe seus pais. Abençoe também teu servo Joaquim, ó Deus, cuide dele, da sua saúde. Abençoe a irmã Rose também, abençoe tua serva, abençoe a sua família, que o Senhor cuide dela, sustentando ali, ó Deus, a irmã Rose. Também nós te agradecemos pela vida do Márcio e da irmã Raquel, que hoje completa, ó Deus, mais um ano de casados. Que o Senhor, ó Deus, cuide desse relacionamento, que o Senhor, ó Deus, abençoe e fortaleça esse relacionamento a cada dia. Pela Sara, ó Deus, que é fruto desse relacionamento, que o Senhor possa também estar abençoando. Pedimos, ó Deus, pelos afastados, tenha misericórdia, incomode, ó Deus, aqueles que estão afastados da Tua igreja, para que nesse momento eles possam ser despertados pelo Teu Santo Espírito, a estarem, ó Deus, renovando essa aliança contigo. Também, ó Deus, nós te pedimos pela dona Marli, pedimos, ó Deus, pela dona de Ceia, também, ó Deus, pela a tia da Marivalda, pessoas, ó Deus, que estão passando por problemas de saúde, perdas também familiares, que o Senhor, ó Deus, cuide dessas pessoas,
chegou, ó Deus, esses nomes e nós estamos orando e entregando, ó Deus, esses nomes diante de Ti, para que o Senhor possa estar abençoando e cuidando dessas vidas. Também, ó Deus, nós colocamos diante de Ti os enfermos da nossa igreja. Tenha misericórdia, Deus, Dona Delvira, Irmã Francisca, Dona Germa, Dona Ione, Irmã Gesilda, Dona Nilza. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essas irmãs. Cuida delas, ó Deus. Dê a elas força. Abençoe a nossa igreja. Aqueles irmãos, ó Deus, que às vezes estão tristes, preocupados, estão, ó Deus, ansiosos. Dê paz ao coração deles. Renove, ó Deus, a esperança deles em Ti. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso fundamento. E que nós possamos confiar em Ti. Tenha misericórdia dos governantes, ó Deus. Dê a eles sabedoria. Dê a eles autoridade na Tua palavra, para estarem fazendo aquilo que é da Tua vontade. Ó Deus, que a igreja, a Tua igreja, ela possa estar, ó Deus, viva, ela possa estar, ó Deus, firmada, alicerçada na Tua santa presença. E agora que vamos meditar na Tua palavra, ó Deus, que possamos falar aquilo que é da Tua vontade. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. Nós estaremos lendo todo o texto, mas a nossa reflexão bíblica vai ser baseada a partir do versículo 4 até o versículo 10. Vamos aí concluir, né, aquilo que nós começamos no domingo passado, domingo anterior. Vamos estar concluindo aí a nossa passagem, essa passagem bíblica, tendo como tema: o crente é a casa espiritual edificada em Cristo. Vou repetir esse tema: o crente é a casa espiritual edificada em Cristo. Então o apóstolo Pedro começa falando o seguinte: despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja, toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de escândalo, ou rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? O crente é a casa espiritual edificada em Cristo. Nós falamos duas coisas na semana passada. O verso primeiro nos mostra como ser casa espiritual edificada em Cristo. E aí o verso primeiro responde: livrar-se de toda a obra da carne, maldade, mentira, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência. Então não tem como ser casa espiritual se eu não me livrar ou se eu não me despojar
de toda a obra da carne. Não tem. Não tem como ser casa espiritual e compartilhando ou se satisfazendo com as obras desta vida, das obras da carne, né? Deste mundo. A gente vive no mundo, mas não deve ser influenciado pelos prazeres deste mundo. Nós não somos deste mundo, vivemos nele, mas como diz o Salmo 1, não andamos segundo o conselho dos ímpios e nem nos assentamos na roda dos escarnecedores. O segundo diz que para ser casa espiritual edificada em Cristo, eu devo desejar, versos 2 e 3, desejar de todo o meu coração o alimento espiritual genuíno que traz o crescimento para a salvação. Então, para ser casa espiritual, eu preciso me livrar das obras da carne, né? As obras da carne não devem influenciar mais a minha vida. Eu vivo no mundo, mas não sou influenciado pelos prazeres deste mundo, mas se desejo ardentemente de todo o meu coração o alimento espiritual, a palavra de Deus, que é genuína e que ela se traz crescimento para a salvação. E aí ele fala a questão do leite, né? Do leite como uma criança recém-nascida. Assim como uma criança recém-nascida, ela deseja, ela precisa do leite materno, assim também nós precisamos, necessitamos da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Porque se não tivermos ela, nós vamos adoecer e vamos morrer. Então eu preciso me alimentar. E qual é o meu alimento? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, genuína, ela traz crescimento para a salvação. Para a salvação. Então o apóstolo Pedro fala o seguinte: olha, vocês estão dispersos, né? Nós estamos pregando nesse sentido, né? A igreja estava dispersa, sendo perseguida e estava espalhada em várias regiões. E aí ele diz: olha, vocês precisam se livrar das obras da carne, vocês se despojem de toda a obra da carne, de toda sorte de maledicência, de toda inveja, de todo fingimento, de toda hipocrisia, de toda mentira, e desejam ardentemente, de todo o coração, o leite racional. Desejam de todo o coração o alimento espiritual e genuíno, puro, para trazer crescimento para vocês, para que vocês cresçam para a salvação. Nós crescemos, irmãos, espiritualmente para a salvação. Há uma preocupação muito grande em crescer em outras áreas. É claro que a gente quer crescer também financeiramente, materialmente, crescer em várias outras áreas, profissionalmente. É um sonho, é um desejo que nós temos. Mas o nosso foco deve ser crescer para a salvação, para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. E eu só vou ter esse entendimento quando eu desejar ardentemente o leite racional, desejar ardentemente o alimento espiritual e genuíno. Existem muitas pessoas, nós falamos semana passada, que elas abrem a Bíblia, pregam o que está ali, né? Abrem um texto bíblico, mas não pregam a palavra de Deus. Pregam outras coisas que não é a palavra de Deus. Levam a palavra de Deus de uma outra maneira. Então, por isso que ele fala o leite genuíno, né? O genuíno leite espiritual, ou seja, aquele puro. Cuidado do que você está ouvindo, se realmente o que você está ouvindo está na palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus. Os crentes de Bereia, tudo que eles ouviam, eles iam na Bíblia, depois chegavam em casa e consultavam se realmente estava na palavra de Deus. Faça isso também. Deseje esse leite, deseje esse alimento espiritual para o seu crescimento, e o crescimento é para salvação. E aí nós chegamos então nos versos 4 ao 8, que Pedro fala o seguinte: olha, vocês se despojem das obras da carne, né? Desejam ardentemente o alimento espiritual e se aproximem de Cristo. Ele é o fundamento principal. Olha o que diz os versos 4 até o 8. Verso 4 principalmente: chegando-vos para ele. Ele quem? A pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus
não o receberam. Então ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É interessante quando Jesus estava pregando, a família dele chega e diz: olha, nós estamos chamando, quem são vocês? Aqui nós somos os irmãos, a mãe dele está aqui e quer falar com ele. E aí foram falar com ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. A minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí o texto diz que Pedro diz a esses irmãos: vocês se aproximem de Cristo, porque ele é a pedra principal. Ele foi rejeitado pelos homens, mas para Deus ele é eleito e também é precioso. Essa pedra, esse fundamento, pedra aqui é fundamento. Não tem como construir uma casa sem fundamento. E o nosso fundamento, o fundamento nosso é Cristo. Cristo é a rocha principal, ele é a pedra principal, ele é o fundamento principal. Então, se eu quero construir uma família, eu preciso ter Cristo na minha família. Se eu quero construir um casamento, eu preciso ter Cristo no meu casamento. Se eu quero construir a minha vida, eu preciso ter Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente, ele é a pedra principal. Então, o apóstolo Pedro fala: olha, vocês se aproximem de Deus, se aproximem de Cristo, porque ele é o fundamento principal, ele é a pedra que vive, é eleita e preciosa para Deus, muito preciosa para Deus, mas para os homens ela é rejeitada. Quantas pessoas ainda têm rejeitado Cristo? Cristo tem permitido tantas coisas acontecerem para demonstrar a sua misericórdia, para demonstrar o seu amor, a sua bondade, e as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem entender, ouvir que é Deus que está falando. O profeta Isaías fala que a mão dele está estendida para nos abençoar. O seu ouvido está atento para ouvir as nossas súplicas. E quando as pessoas que às vezes não conseguem enxergar, não conseguem segurar nessa mão, na mão de Deus e caminhar com Ele, Ele é o fundamento principal. Aquele povo iria perambular por esse mundo em virtude de perseguições, e eles precisavam de uma pedra principal, e essa pedra é Cristo. E Pedro escreve: olha, aproxime-se, chegando-vos para Ele, a pedra. Aproxime-se dele, porque Ele é o fundamento. Vocês não vão chegar a lugar nenhum se não tiverem Ele como pedra principal, como fundamento principal na vida de vocês. E aí, nos versículos 5 a 8, o apóstolo Pedro mostra para nós o contraste daqueles que aceitaram a Cristo e daqueles que rejeitaram a Cristo. Os versos 5 até o 7, irmãos, nós vemos aqueles que aceitaram a Cristo. E aí ele diz: também vós mesmos, aí ele fala para aqueles irmãos que estavam dispersos, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nesse verso 6 aqui, Pedro fala de Cristo. Ele é essa pedra angular, eleita e preciosa. Aí no verso 7, para vós outros, olha para as pessoas, olha para esse povo que estava disperso, portanto os que credes é a preciosidade. Então aqueles que aceitaram a Cristo, essa pedra eleita e preciosa, o que elas são? O versículo 5 diz que elas são pedras que vivem. Então nós temos Cristo como fundamento e nós somos também pedras que vivemos. Ou seja, nós somos também filhos de Cristo e Ele sendo o fundamento principal. O verso número 5 fala que nós também somos edificados casa espiritual, habitação de Deus. Para ser o quê? Para ser sacerdócio santo.
Lá no Velho Testamento, nós vemos que temos os sacerdotes. Então, todo aquele que queria oferecer um sacrifício, iria primeiro ao sacerdote. Abraão foi a Melquisedeque entregar o seu dízimo, sacerdote. Nós podemos ir diretamente a Cristo. Nós temos livre acesso para ir a Deus. Deus não tem filhos prediletos. Ou nós somos filhos, ou não somos. Então, no momento que nós somos filhos de Deus, nós somos casa espiritual. E aí nós somos sacerdócio santo. Essa coisa que, por exemplo, a gente ouve, eu vou naquela irmãzinha lá que ora forte, naquele irmãozinho lá que ora forte, aquele pastor lá que é cheio de unção, aquele pastor lá que tem lá uma palavra diferente. Não, meu filho, você não precisa fazer isso. Você que é uma pedra viva, você que é edificada a casa espiritual, você é sacerdócio santo. Então você pode ir diretamente a Deus, você pode invocar o nome de Deus, você pode falar diretamente com Deus e Deus vai estar te ouvindo. É claro que eu posso compartilhar uma necessidade, um pedido com alguém e ali pedir à igreja que possa estar orando por mim, mas eu não sou dependente daquela irmãzinha, ou daquele pastor, ou daquele irmãozinho que ora forte. Eu posso ir diretamente a Deus, porque agora eu sou pedra viva, eu sou agora casa espiritual, para ser sacerdócio santo, para oferecer. Aí nós temos a finalidade de ser essa pedra viva e essa casa espiritual, o versículo 5, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu fui regenerado, eu fui salvo pela graça de Cristo, Ele é o fundamento da minha vida. Agora eu sou casa espiritual, sacerdócio santo, sacerdócio real, né? Para fazer o quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, tudo que está em mim é para bendizer o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Eu não preciso pegar lá um animal e oferecer diretamente a Deus, e ali pegar lá aquele animal puro, aquele animal limpo, e oferecer aquilo para Deus. Jesus já foi esse cordeiro. Eis o cordeiro de Deus. Ele já foi esse cordeiro. Ele é esse cordeiro de Deus, né? Mas eu ou posso e eu devo fazer isso. A finalidade é essa. O versículo 5 é a fim de eu oferecer sacrifício com os meus lábios, com as minhas atitudes, com as minhas ações. Eu devo bendizer o nome de Deus. O texto que me veio à mente agora é Romanos capítulo 8, meu irmão. Romanos capítulo 8 é uma forma de glorificar a Deus. Ele diz que nem a morte, nem a vida, nem as guerras, nem o futuro, nem o presente, nem as lutas, nem a fome, nem a miséria, nem as enfermidades, nem a doença pode me separar do amor de Cristo. Será que nesse momento que você está passando, que nós estamos passando, você está um pouco distante de Cristo? Pense nisso. É muito simples, é muito fácil você servir a Deus quando tudo está indo muito bem. Mas quando começa a vir alguns apertos financeiros, alguns apertos familiares, algumas situações profissionais, sabe que você tem a alegria, o prazer de servir a Cristo? Aonde que está na Bíblia que quando eu aceitar a Cristo vai dar tudo certo, vai se resolver todos os problemas e vão se acabar todos os problemas? Isso não está na Bíblia, meu irmão. Então nós devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo em todo o tempo. Como, pastor, eu vou fazer isso? Às vezes eu me encontro debilitado, me encontro confuso e angustiado por tantas coisas que eu estou passando. Invoco o nome do Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração.
E se tiver algum caminho mau, o Senhor me guia pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Senhor, se eu não tenho, que o Senhor possa criar em mim um coração puro e um espírito reto. Mas que em meio a essa perseguição, em meio a essa luta que nós estamos travando, que você possa continuar oferecendo a Deus uma adoração e um louvor que agrade a Ele. Sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cristo vai te ajudar para que você apresente ali uma adoração segundo a vontade dele. Esse é o momento, irmãos, de nós adorarmos a Deus. Nós estamos sendo provados. A igreja de Cristo está sendo provada nesse momento. Essas lutas que nós estamos enfrentando. E então é nesse momento que eu e você precisamos demonstrar a nossa convicção em Jesus Cristo. É nesse momento que precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. É nesse momento que nós precisamos bendizer o nome de Deus e tudo que há em mim possa exaltar e glorificar o nome de Cristo. Era isso que Pedro estava dizendo para o povo que estava sofrendo, disperso, sendo perseguido por causa do Evangelho. Olha, apresente sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a nossa finalidade. Se somos pedras vivas, se somos casa espiritual, se somos sacerdócio santo, temos como finalidade oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aí ele diz no versículo 6: para o que crer é preciosidade. Quem crer nele não será envergonhado, né? O versículo 6 mostra isso para nós. E quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Versículo 7: para vós, os que credes, é preciosidade. Somos preciosos aos olhos de Deus. Não somos importantes. Deus não tem filhos prediletos. Se é filho, todos são preciosos, são importantes para Ele. Então, para aquele que crê, não será envergonhado. Na Bíblia atualizada fala isso. Aquele que crê não será envergonhado. Cristo não vai nos decepcionar, irmãos. Cristo sempre esteve e sempre vai estar no controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Nós não seremos envergonhados. E nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então eu preciso entender isso. Aquele que crê, ele é preciosidade, e aquele que crê não será envergonhado. A garantia de seguir é vida eterna. Ele nos dá essa garantia. Vale a pena a gente seguir a Ele. As lutas são grandes, elas são diárias. As perseguições, os problemas são grandes, são diários, mas vale a pena seguir a Cristo. A garantia de segui-lo é vida eterna. E aí o versículo 7, o versículo 8, ainda mostra para nós aqueles que não aceitaram a Ele. Ou seja, para os homens, ele foi rejeitado. Para o descrente, que rejeita, versículo 7 diz: mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ou seja, para o descrente, para aquele que rejeita, é a rocha que faz cair em cima, é rocha de ofensa. Aí veio o castigo, né? É rocha de ofensa, é pedra que faz cair em cima, Então, para o crente é preciosidade e nós não seremos envergonhados. Para o descrente que rejeita, é rocha que faz cair em cima. Então, a gente vê um contraste entre o crente e o descrente. A gente vê as consequências entre o crente e o descrente. Aí você vai lá para o Salmo 1, versículo 6, a caminho que para um parece direito ao homem, mas o seu fio conduzem à morte. Provérbios fala sobre isso. E todo o Salmo, capítulo 1, fala sobre as consequências do crente e do descrente. Nós podemos até ler esse texto, né? Salmo 1, abra sua Bíblia aí no Salmo 1, os versículos
principalmente o versículo 5 e o versículo de número 6, diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Versículo 4, o ímpio não é assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Versículo 6, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o ímpio, aquele que é descrente, aquele que rejeita, ele é rocha que faz cair em cima. Ou seja, Cristo é uma rocha que faz cair em cima. Ou seja, o caminho dele perecerá. Ele pode adquirir muitos bens, muitas riquezas, mas nada vai adiantar. O caminho dele perecerá, será destruído. Mas para o crente, Cristo não o envergonha. Como ele fala aqui no versículo de número 6. Quem nela crer, nessa pedra, não será de modo algum envergonhado. Ou seja, nós não seremos envergonhados. A garantia de segui-lo é vida eterna. Amém, irmãos? Versículos 9 a 10 mostra para nós a declaração da identidade do crente. Qual é a identidade do crente? E aí Pedro fala, vocês são raça eleita em Cristo Jesus. Vocês são sacerdócio real, ou seja, temos livre acesso e com ele reinaremos para sempre. Não só o sacerdócio de ir diretamente a Deus, invocar o nome dele, mas também na vida dele reinaremos com ele eternamente. Nação santa. Irmão, nós somos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Pedro falou que não foi o ouro, a prata, mas foi algo muito mais precioso. Foi o sangue do Cordeiro. Então, essa nação santa, por nós sermos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, para sermos separados e diferentes. Essa nação santa aí, Pedro quer explicar para a igreja o seguinte: vocês são separados e vocês são diferentes. Não tem como uma pessoa que se diz crente não ser diferente. Nós somos diferentes. O nosso linguajar é diferente. As nossas companhias são diferentes. Os nossos programas são diferentes. As nossas ações são diferentes. Os nossos comportamentos são diferentes. Se não é diferente, é porque ainda não pertence a essa nação santa. Se não é separado, é porque ainda não foi regenerado, não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E aí nós precisamos refletir. Por isso que Deus nos deu a oportunidade de escolher e de fazer reflexões. Eu preciso refletir. Senhor, eu tenho agradado a Ti? Eu tenho feito a Tua vontade? Eu sou realmente nação santa? Eu pertenço a Ti? Eu sou casa espiritual? Eu sou templo do Espírito Santo? O que eu preciso fazer? O Senhor já fez a sua parte. O Senhor já morreu na cruz por mim. O Senhor já fez a sua parte. Agora eu preciso que o Senhor me ajude a fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Me entregar para Cristo. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu vejo tantas pessoas murmurando, gemendo: ah, Senhor, me ajuda, mas ela quer continuar vivendo, praticando as coisas erradas. Ela quer que Deus a abençoe, que Deus a ajude, mas ela não quer se livrar, não quer se despojar das obras da carne. Aí fica realmente difícil. A identidade do crente é a nação santa. Ele é separado e ele também é diferente. A sua conduta é diferente. Se despojar, se livrar das obras da carne. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Diz aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus se importa conosco. Nós somos propriedade dele, somos dele, ninguém pode tirar das suas mãos. Ele não vai nos envergonhar. Nós somos dele. Somos dele, somos propriedade dele. Ele se importa conosco. Ele não nos desampara. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É o nosso socorro. Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e Deus não vai nos envergonhar. Então eu preciso crer nisso, confiar nele e deixar ele caminhar. Com Cristo no barco tudo vai bem. Por pior que seja a tempestade que você estiver passando, com Cristo no barco tudo vai bem. Se Cristo está com você, tudo vai dar certo. Confie nele, ele não vai te envergonhar. Não decepcione ele com as suas atitudes. E qual é a finalidade de sermos tudo isso? E para que sermos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real? Aí o versículo 9, a parte B diz: para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos enviados de Deus para proclamar as suas obras, feitos, virtudes. Eu preciso aproveitar esse momento delicado que o mundo está passando para anunciar as virtudes de Deus. Eu preciso aproveitar essas dificuldades que todos nós estamos passando para dizer que Cristo nos ama, tem misericórdia de nós e é a única esperança. Eu preciso aproveitar esse momento difícil que nós estamos passando para apresentar que Ele deve ser o fundamento da nossa família. Ele deve ser o alicerce, a pedra principal. Eu preciso. Então o apóstolo Pedro conclui esses versículos de 1 a 10, dizendo o seguinte: olha, vocês são raça eleita, nação santa, povo adquirido e exclusivo de Deus para proclamar, anunciar as maravilhas de Deus. Então nós não somos para adquirirmos alguma coisa, né? Nós não somos para termos alguma coisa mais especial. Nós apenas somos tudo isso para nós anunciarmos que Cristo está voltando, que Cristo é maravilhoso, que Cristo é a principal pedra. Cristo é o fundamento principal. Sem Ele, nada somos. Como diz aqui, se nós o rejeitarmos, Ele é rocha de escândalo, Ele é rocha que faz cair em cima. Mas se nós aceitarmos Ele, nós somos preciosos e quem crer nele não será envergonhado. Amém, irmãos? Deixar 3 aplicações para nós meditarmos. Para ser casa espiritual, precisamos nos livrar de toda a obra da carne. Não tem como eu e você sermos casa espiritual ou declararmos isso para alguém se nós não nos despojarmos das obras da carne, se elas continuarem sendo evidentes na minha vida. Segundo, Cristo é o fundamento principal. Nele encontramos o alimento necessário para o crescimento da salvação. Só nele encontramos o crescimento para a salvação. Nele, na sua palavra. Ele é o fundamento principal. Ele é suficiente. Ele é tudo. Ele é o fundamento principal. E terceiro, nós fomos criados e separados por meio de Jesus Cristo para glorificar e proclamar o nome dele. Que você possa proclamar o nome de Cristo. Que você, uma vez que você tomou uma decisão ao lado de Cristo, você possa agora anunciar as virtudes dele, os feitos dele, as obras dele, para que outras pessoas possam então tomar a decisão e aceitar a Cristo. Amém? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pelo seu sangue precioso. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso fundamento. Que o Senhor, ó Deus, continue nos fortalecendo. Que em meio às perseguições, em meio às lutas, nós possamos confiar e depositar toda a nossa esperança em Ti. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, em meio às lutas, nós anunciarmos as Tuas maravilhas, anunciarmos os Teus feitos, as Tuas obras. Perdoe as nossas falhas e nos ajude, ó Deus, a caminhar contigo. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.